Que a graça e a paz de Cristo sejam conosco, conectados com a palavra. Hoje, em consonância com Anoitecendo com a Palavra, nós estamos na leitura do profeta Isaías e chegamos ao capítulo 61. Se tivesse que dar um título a esse capítulo, eu diria: A justiça divina virá. No seu tempo ela virá. Ele começa falando do Espírito. O Espírito, naturalmente, refere-se àquilo que Deus tem planejado para o seu povo. Esse é um dos capítulos mais notáveis de Isaías. Ele tem muito a dizer a todos os cristãos. Essa é uma profecia que claramente fala sobre a vinda do Messias, uma profecia messiânica. E Jesus aplicou essas palavras que estão nesse capítulo lá em Lucas capítulo 4, versículo 16 a 21, ele fala a respeito disso. Ele mesmo dizendo que o seu papel de servo de Deus é descrito aqui em Isaías. Também no capítulo 41 de Isaías nós já vemos a respeito disso. Então o tema do capítulo de hoje, 61, está intimamente relacionado com o do capítulo anterior, o capítulo 60. Os versos 1 a 3 apresentam um quadro vívido do que o Messias viria a realizar, qual seria a ação do Messias na terra, por Israel e pelas pessoas em geral. Porém, ao rejeitar Jesus como Messias, a nação israelita não se beneficiou com o ministério de Cristo. O texto diz: o Senhor me ungiu. É o texto que Jesus vai usar lá depois. A cerimônia da unção era uma coisa muito interessante em Israel. A pessoa era separada para um ofício ou uma missão em particular. Reis, sacerdotes e profetas eram ungidos. Cristo seria ungido por Deus, o Pai, e isso acontece por meio da cerimônia do batismo, quando desce o Espírito Santo em um formato todo especial, e a voz de Deus falando naquele momento: esse é meu filho amado, por ocasião do batismo de Jesus. Me enviou a pregar, diz ele. Após a unção, Jesus foi para um lugar pregando. Antes da pregação, foi para 40 dias de deserto, onde foi tentado pelo Satanás. Mas ele passou a pregar, seria usado para isso, pregando a mensagem de perdão e aceitação do povo para que Deus pudesse perdoá-los mediante o seu arrependimento. Pregar aos quebrantados. O próprio Jesus diz que era manso e humilde de coração. Mateus 11, versículo 19, fala a respeito disso. E aqueles que fossem a ele deveriam se tornar como ele se apresentava, né? Veio também para curar. Cristo é o grande médico capaz de curar o coração e a alma dos seres humanos. Cura completa, né? E proclamar libertação. Aos que se entregam ao pecado se tornam escravos, cativos do pecado, né? Isso nós vemos lá no Evangelho de João, em Romanos. Cristo veio libertar, ser o libertador do ser humano da escravidão do pecado e fazê-lo viver nele, em Cristo, na pessoa do Espírito Santo. Então, essa expressão em si, a ideia que se expressa aqui são tiradas da proclamação feita no ano do jubileu, que era muito celebrado em Israel. E lá registrado no livro de Levítico, através de Moisés, capítulo 25 de Levítico, fala a respeito disso. Tem a ver com isso, portanto, também com Lucas capítulo 4, que nós já citamos aqui. E fala ainda do ano aceitável. Literalmente, o ano do favor de Deus para o ser humano. Refere-se à manifestação da graça salvadora de Deus, conforme demonstrada na vida e no ministério de Jesus. Também em conexão com Lucas 4. E fala do dia da vingança. O contraste aqui entre o favor de Deus para os que aceitam o Messias e a vingança para aqueles que o rejeitam, ou seja, que não o recebem. Todos os que choram, isto é, que choram pelos seus pecados, a tristeza por causa dos seus pecados. Também está lá em Mateus capítulo 5. E também pelos pecados dos outros que naturalmente entristecem a nossa vida. Lá depois fala em coroa. Coroa que é um enfeite da cabeça, um diadema, uma guirlanda, né?
como era usada por os noivos no casamento, ou então por um guerreiro vitorioso. E aí ele vai continuando dizendo que em vez de vestes de luto, deveriam ser essas vestes substituídas pelas que eram usadas em ocasiões de alegria, para a sua glória, isso é, para a glória de Deus. Deus é honrado quando seus filhos produzem os frutos da justiça e revelam em sua vida os traços do caráter divino. Até mesmo os de fora, os estranhos, isso é, os gentios, são beneficiados com isso, que eles também podem ouvir. Os que tinham deixado o país desolado cooperariam na sua restauração. E os sacerdotes? Isaías prediz o ministério de todo o povo de Deus, como reino de sacerdotes, da grande tarefa de levar aos gentios o conhecimento do verdadeiro Deus. É isso aí. O povo de Deus sofreu muito, sofreu demasiadamente, mas Deus o recompensaria em dobro. Está aí nesse versículo 7. A recompensa seria em dobro. Todos conhecerão que o povo de Deus é especialmente abençoado e favorecido pelos céus. Regozijar-me muito, diz aí, Sião agradece e louva a Deus pelos maravilhosos favores sucedidos, e a sua graça Deus removeu a vergonha e tornou Sião gloriosa aos olhos do mundo. E aí ele fala em vestes de festa, vestes de salvação. Essas vestes representam o caráter de Cristo. Seu povo deve vestir já nesta vida, já nesse tempo presente. Há um contraste marcante entre as vestes e os trapos da imundícia, que é citado em Isaías 64. Nós vemos daqui a pouco, no outro capítulo que vem pela frente. E ainda fala dos renovos. O Evangelho da Graça fará com que lugares desertos floresçam, produzam frutos de justiça para a glória de Deus. Já no primeiro verso nos é dito que as boas novas representam riqueza para os oprimidos e pobres, representam graça para os abatidos, representam luz para os cativos e cegos, e representam liberdade para os presos. É no verso 2 que ele então fala do ano aceitável do Senhor. Essa é uma referência ao ano de jubileu, que é ordenado lá em Levítico 25. A cada 50 anos, a terra descansava. Os israelitas escravos ou escravizados eram libertos. Os terrenos vendidos eram devolvidos. E um tempo de festa, generosidade e justiça era estabelecido. Então ele fala desse ano aceitável do Senhor. Então, vamos com cuidado ler o capítulo 61 de Isaías, observando alguns desses detalhes para nossa compreensão. Que Deus nos abençoe. Amém e amém.